A atriz Malu Mader, mãe de João e Antônio, hoje já rapazes, começou a trabalhar ainda na adolescência em teatro e televisão. Filha mais nova de uma família com 3 filhos, foi mãe pela primeira vez aos 28 anos de idade, no relacionamento que já dura mais de 20 anos com o músico dos Titãs e escritor Tony Bellotto. Tony já tinha uma filha quando começou a namorar Malu. Malu, você começou na carreira bem jovem, né, com 15 anos, e você sempre foi emendando um trabalho no outro. Como é que foi quando você resolveu, assim, ter seu primeiro filho? Olha, eu acho que a coisa que eu mais quis na vida foi ser mãe, realmente. Era um sonho. E quando eu fiquei grávida, eu parei tudo, assim. Eu fiquei tentando engravidar durante muito tempo. Eu tentei, acho que durante uns 3 anos, eu demorei a engravidar. Então, quando eu engravidei, assim, foi a maior alegria da minha vida, assim, só superada pelo nascimento, pelo dia do nascimento do João e do Antônio. Mas quando eu vi que estava demorando e tal, eu pensei, bom, vamos desacelerar, e coincidiu com uma mudança de dinâmica de trabalho dos Titãs. Então, eu e o Tony, a gente resolveu que a gente ia parar, deu certo. Pela primeira vez eu parei de trabalhar desde muito nova, e o Tony também parou, porque os Titãs tinham, acho que saiu o Arnaldo, o primeiro que saiu, então eles deram um break para cada um fazer seus projetos pessoais, e a gente decidiu morar em Nova York uns meses. E aí, um pouquinho antes da gente ir para Nova York, eu descobri que eu estava grávida, e foi, assim, uma maravilha. A sua licença maternidade durou quanto tempo? No caso do João, porque como foi assim também, esperei para ser mãe, e o primeiro filho realmente a gente fica muito mobilizada e tal. Quando ele nasceu, e olha que eu já estava parada também durante a gravidez, eu pude, por uma sorte mesmo assim, ficar parada um bom tempo, e eu quis também. Você quis? Eu não quis ter babá no começo. Legal também não, para fazer tudo, né, acompanhar. Tudo e tal. Eu estava assim, querendo viver aquilo na plenitude. E realmente o primeiro ano, não dá para fazer isso em todas as profissões, né? Porque tem essa questão da licença mesmo. Mas no meu trabalho, dá. Eu tinha trabalhado tão intensamente desde tão cedo, desde tão novinha, e realmente emendando um trabalho no outro, né? Às vezes 2 trabalhos ao mesmo tempo, que quando o João nasceu, eu falei, não, eu posso me dar esse direito, eu mereço isso. Né? E com o Antônio foi exatamente o oposto. Isso que eu ia perguntar. Eu tinha começado a filmar a Justiceira, que pela primeira vez estavam trazendo equipe de filmagem para a Globo, então veio muita gente de cinema, começou a ser contratada, e aí eu engravidei assim logo no início. E isso na época, para eles, para a Globo, para o diretor, para a equipe, foi assim uma tragédia para eles, né? Eu fiquei sendo odiada na época, mas eu fiquei felicíssima do mesmo jeito, e fiquei conseguiu radiante. fazer, né? E aí eu fui obrigada, o Antônio, tudo da gravidez dele foi diferente. Aí eu fui obrigada a trabalhar de um jeito também muito intenso, até não dá mais para esconder a barriga, entendeu? Então fomos subindo. Imagina, era uma coisa de ação. Não é que eu fazia uma personagem que ficava sentada em casa batendo papo. Era assim, tiro, rolava, subia escada e tal. Você sentia culpa por ter que sair para trabalhar e deixar, agora não mais uma criança só em casa, né? Ter que deixar 2? Eu acho melhor deixar 2, porque eu não sentia tanta culpa, não. Na verdade, eu nunca senti muita culpa quando eu voltei a trabalhar, porque eu tive muita sorte, realmente. Primeiro porque eu já tinha trabalhado muito, então eu também me permitia não ter que trabalhar tanto quando eles eram pequenos. Porque eles mudaram definitivamente tudo na minha vida, assim. As coisas mudaram de lugar, sabe? Os meus desejos, as minhas ambições, as prioridades passam o meu a ser ritmo. Eles, né? Realmente, o meu maior prazer era ficar com eles. Eu tinha receio de perder. Quer dizer, o meu sofrimento não era por culpa. Isso que eu tô querendo te dizer. Eu tive muita sorte, porque como eu já tinha trabalhado muito, e tinha o Tony, que tem um jeito de trabalhar atípico, não é um pai normal. Ele trabalha mais fim de semana, então ele estava normalmente dia de semana em casa. Então, quando eu fui voltando ao trabalho, eu sabia que ele estava. Eu sabia que a Tânia estava. A Tânia é uma pessoa que trabalha comigo desde que eu tenho 16 anos. Quer dizer, agora ela já se aposentou, mas vive ainda com a gente, vindo aqui, aniversários e tudo. E ela
ela não queria ser babá. Aí eu não tive babá de propósito, ela foi se afeiçoando, se apaixonando e virou segunda mãe. Então ela estava sempre aqui, ela é super inteligente, safa e tal, então eu ficava tranquilona. E a minha mãe morava aqui do lado, depois veio morar no meu prédio. Então assim, e além disso, meu irmão é pediatra, eu tenho uma família muito presente e a irmã mais velha deles, que é a minha enteada, era uma mãe também para eles. Então eu estava assim, eles ficavam bem. Então culpa deles estarem sentindo a minha falta, não. Isso não, né? Mas eu ficava, isso mudou, assim, eu tinha vontade de ficar com eles, eu tinha medo de perder um primeiro passinho, uma primeira risadinha, um primeiro dentinho. Eu queria estar curtindo tudo aquilo que eu fiquei imaginando tanto tempo. Mas eu preferia deixar 2 filhos do que um. Porque mesmo que eles estivessem brigando, eu acho que irmão é a melhor coisa do mundo. Não sei se eu acho isso pela minha experiência. Pela família, né? A gente tem um laço muito forte de cumplicidade, de amizade. Eu acho que o melhor presente que você pode dar para um filho é um irmão. E não tem nada que deixa uma mãe mais feliz do que saber que os filhos são amigos. Eu me lembro dos pequenininhos, quando eles iam caminhando assim na frente, eu estava com o Tony, a gente ia olhando, quando eles às vezes davam uns abracinhos, aquilo... É um bálsamo da vida, né? E Malu, e você acha que é possível, então, conciliar carreira e filhos? Sim, não só possível, como a gente tem que conciliar, né? Porque claro que eu queria ter ficado, quando os meus filhos nasceram, o tempo todo com eles. Eu não sei se isso bate para todas as mulheres, mas para mim me veio uma coisa assim de aquele feminino, sabe, clássico de a mãe que quer ficar em casa, cuidando ela de tudo. E quase que, sabe... Fui para esse lugar aí. Mas aos poucos, por saber, por ter consciência, por ter paixão pelo que eu faço, por ter consciência de que o trabalho sempre foi uma coisa muito importante na minha vida, eu sempre desejei imensamente ser independente, ser dona do meu nariz. Eu achava que essa era a maneira mais clara de se ser feminista, assim, sabe? Não depender de homem nenhum, nunca precisar de ninguém. Eu tinha muito... orgulho disso e de alguma forma tenho também até hoje, eu incorro nesse pecado do orgulho, porque eu acho bem bacana mesmo. Isso, hoje em dia eu vejo que independe de mulher e homem, eu acho legal a pessoa querer ser independente, não querer... Então, eu naturalmente fui querendo voltar para o meu lugar também de mulher, independente de ser mãe, mas eu comecei também a enxergar as coisas como elas poderiam ser melhores, no sentido de que eu quis voltar para a minha profissão também porque eu preciso, não só porque eu gosto, mas voltei de um jeito muito transformado, porque daí eu só me interessava realmente na atuação em si. Tudo que vinha junto com a minha profissão e que no fundo eu nunca gostei muito, mas fazia porque faz parte, é ossos do ofício, que era capa de revista, comercial, entrevista, mas óbvio que com raras exceções eu gostava também. Eu fiz entrevista depois, algumas. Mas eu não vivia em função dessa coisa que às vezes, eu acho que quando você é jovem, você acredita que fazendo, sabe, dando entrevista para essas revistas de celebridade, aquilo vai lembrar que você existe. E não, o que faz lembrar que você existe são bons trabalhos. Então eu acho que dá para conciliar. Dá para conciliar. Você começa só a priorizar coisas, falar, peraí, não vou deixar de viajar com meu filho porque eu vou fazer tal coisa. Agora, se for um trabalho que vai te realizar imensamente, você pensa, que bom que o meu filho vai ter uma mãe que se realize e não vai ficar depois infernizando a vida dele quando ele crescer o tempo inteiro, só vivendo a partir, né, da expectativa do filho também. Malu, obrigada, pela entrevista. Você. E na próxima semana tem mais um Desafios da Maternidade e Paternidade. Até lá!